Olá, bem-vindo, bem-vinda mais uma vez à nossa sequência de vídeos que trata aí da execução e do aprendizado aí com o método Laubach. Você já assistiu o primeiro vídeo? Pois é, o primeiro vídeo mostra como que esse método foi desenvolvido e como que ele chegou até nós aqui no Brasil, né? Então você também já sabe como que isso aconteceu. E também no primeiro vídeo você também já conheceu a Aglow, né? Então você já sabe que a Aglow International, ela é uma organização interdenominacional, dinâmica, muito gostoso de estar trabalhando junto, a fim da gente poder levar o amor de Deus, o amor de Cristo para a vida das pessoas através de ajuntamentos, de grupos que a gente faz as reuniões, né, ao longo da semana, visando justamente trazer qualidade de vida para as pessoas, dignidade, trazer uma profissão, uma aquisição, domínio de algo. E eu, aqui que vos falo, estou trazendo para vocês então aí o conhecimento do grupo Leitura e Escrita, onde nós trabalhamos aí o método Laubach através do processo de um ensinando o outro. E vocês vão entender neste vídeo por que a gente fala sempre um ensinando o outro. O propósito do método Laubach no grupo Leitura e Escrita Aglow International não é acumular 20, 30, 40 pessoas numa sala de aula. Não é assim que funciona. O objetivo é que você, eu, aprendamos esse método para que possamos ensinar outras pessoas que também têm o desejo de alcançar vidas para Cristo, e a partir daí, um ensina o outro. Então, o nosso propósito aqui no Sertão do Ceará é treinar pessoas que possam ser tutores de outras pessoas. E por que eu nunca uso o termo professor e aluno, né? De vez em quando escapa, né? Porque eu também sou professora, né? Eu sou pedagoga, já falei no último vídeo, gosto, amo o que faço, mas a gente tem alguns termos que a gente precisa estabelecer nesse vídeo, ok? Então aqui, neste vídeo, nós vamos observar o funcionamento do método. Você vai ver o manual do tutor aqui nesse vídeo e você vai ver a execução do método passo a passo, tá bom? Então, aqui estão as nossas mídias sociais, você pode encontrá-las todas na descrição desse vídeo também, tá bom? Se você deseja receber o material, nós temos não o material que você vai ver neste vídeo. O material que você vai ver neste vídeo é a primeira versão do material Laubach, tá bom? O material que você vai receber é um material novo, reformulado, que nós vamos mostrar para você também na sequência desse vídeo. Mas é necessário que você conheça como ele chegou a nós, para você entender a evolução, né? E eu agradeço muito a Deus por poder ter tido essa oportunidade de, em 2015, trabalhar na reformulação do material Laubach ao lado de Inês Teixeira, que ela é doutora em letras pela PUC de São Paulo. Então, foi muito prazeroso trabalhar ali, né? Inclusive, Inês, um beijo para você, tá bom? E nós vamos continuar, então, com a apresentação desses métodos. Esse aqui é o material antigo, tá bom? Que eu já mostrei para você na última aula. Inclusive, você tá vendo aqui, né? Tem o nome da minha aluna, né? Ó, minha aluna escreveu o nomezinho dela aqui, ó, Marilene. A Marilene foi a primeira adulta que eu consegui trabalhar com o método Laubach aqui na nossa cidadezinha, tá bom? Então, esse aqui é o material antigo, né? O material que nós trabalhávamos anteriormente, tá bom? E eu quero mostrar para vocês o manual do tutor. Para isso, eu vou abrir aqui o meu manual do tutor também, porque eu quero mostrar para você também o passo a passo deste método. Então, eu vou acompanhar com vocês aqui a metodologia para a gente não se perder, tá bom? Então, vamos lá. Um ensina o outro, né? A metodologia Laubach, ela tem esse relacionamento com o aluno. O aluno não vai ser chamado de aluno e eu não vou ser chamada de professora, porque existe um abismo entre aluno e professor quando se trata da mente de um adulto, tá? Um adulto, ele não está acostumado com o ambiente escolar. Um adulto,
ele não está acostumado com esse tipo de relacionamento onde alguém está sendo superior a mim. O método Laubach funciona com crianças também. Já alfabetizei muitas crianças utilizando o método fonético que o Laubach me oferece. Claro, utilizando outras estruturas. O método para crianças ele precisa ser adaptado de várias outras funcionalidades. Porém aqui, olhando para o adulto, que é o nosso foco, é importante que você faça ele se sentir dentro de um relacionamento onde a proposta dentro desse projeto não é que você se torne uma pessoa acima daquela pessoa. Ou seja, eu sei, você não sabe, né? Eu tenho conhecimento, você não tem conhecimento. Então a gente diminuindo, minimizando esse abismo que existe, né, dentro da mentalidade de uma pessoa adulta, a gente simplesmente se trata como tutor e pessoa. Então cada tutor tem uma pessoa pelo qual ele ensina. Cada pessoa que ensina tem o seu tutor. Então, ambas aprendem uns com os outros. Ambas as pessoas aprendem uma com a outra. Ambas as pessoas ensinam uma com a outra. Lembrando que é muito importante falar que o adulto, ele não é uma pessoa que ele não sabe de nada. Ele não é assim. Ele pode ter sofrido alguma coisa na sua vida que não levou a ele a condição da habilidade da leitura e da escrita, apenas isso. Mas o adulto ele é letrado pela vida, né? Então ele sabe, ele conhece, ele interpreta, ele entende, ele analisa, ele tem as suas habilidades, as suas competências. Então a gente valoriza o relacionamento, né, nesse projeto. Então a gente olha a pessoa como pessoa, nós somos iguais. O nosso relacionamento deve sinalizar o reino de Deus. Então isso ajuda muito a diminuir as distâncias que são provocadas principalmente pela autoestima da pessoa. Adultos geralmente vão dizer assim: eu já estou velho para aprender, eu não preciso disso, eu nasci assim, vou morrer assim, eu acho isso muito difícil, já não tenho mais mente para isso, eu já não aprendo mais nada. Essas são as colocações que você mais vai ouvir em resistência trazida pelos adultos. Mas o relacionamento que você vai ter com esta pessoa deve ser um relacionamento baseado no respeito, tá? Então, a maneira que você vai tratar o aluno, a maneira que você vai tratar a pessoa, né, é mais importante do que a técnica de ensino, né? Então, o Dr. Laubach escreveu no capítulo 5 do seu livro Como Ensinar os Outros a Ganhar para Cristo a seguinte coisa. Tem vários tópicos aqui que eu gostaria que você até anotasse, tá bom? Que é muito importante. Para que esse método funcione, você deve amar o seu aluno com um genuíno amor. Então não pode ser fachada, não pode ser apenas de aparência, ele vai perceber. Você deve amá-lo e orar por ele em silêncio, o tempo todo da aula. Você tem que ficar sempre atento. Então sempre vai ter um ambiente, né, uma atmosfera, né, excelente em relação ao relacionamento que vocês estão tendo. Franzir a testa vai dar ideia de reprovação. Então nunca franza a testa. Nunca balance a cabeça dizendo algo negativo, nunca censure, nunca mostre cara de decepcionado, nunca boceje, sempre fique em postura, uma postura com o seu corpo, que você mostra que você está atento, que você está ali por ele, que você está ali para servi-lo, tá? Acredito que a principal postura que você deve carregar com você na hora da apresentação do método é uma postura de prontidão, como se você fosse o mordomo, né? Como se você fosse o mordomo e ele fosse o príncipe, né? Ou o rei, tá? É muito importante nunca perguntar qualquer coisa que o aluno não saiba responder ainda, porque nós estamos trabalhando com a construção de uma nova autoestima. Então, qualquer pergunta que ele não saiba trazer informação, ele pode se sentir desmotivado, né? Você sabe qual que é a distância daqui da Terra até o Sol?
É claro que ele não vai saber esse tipo de resposta exatamente, a menos que ele tenha estudado um assunto, né, visto em algum lugar. Mas perguntas que o aluno não sabe responder não são produtivas, ao contrário, são destrutivas. Nunca responda a sua própria pergunta se o aluno não puder responder. Então, por exemplo, você sabe qual a distância da Terra em relação ao Sol? Você não sabe? Eu lhe digo, não. Se você não puder fazer uma pergunta que ele saiba te responder, não responda a pergunta dele. Você vai ver durante a execução do método como que isso é importante na hora dessa construção de relacionamento. Nunca repita a resposta correta do aluno. A gente nunca repete a resposta correta do aluno. A gente sempre faz um elogio. Muito bem, parabéns. Como você está melhorando? Mas deve ser algo sincero, não pode ser algo encenado, tá? Mas essas palavras são muito importantes e ajudam muito na execução do método. Nunca faça com a cabeça o gesto do não e nunca diga não. Mesmo que o seu aluno tenha errado algo na metodologia, na hora de fazer algo, você nunca pode dizer não. Se o seu aluno fizer um erro, você faz de conta que você não viu. Você diga sim e você vai pronunciar a palavra de maneira correta e você vai apontar novamente a palavra até que ele consiga fazer de maneira correta. E ele conseguindo fazer de maneira correta, você diga muito bem, parabéns, você está melhorando a cada dia e motivando a cada momento. Claro que você tem que tomar esse cuidado, sempre ser sincero em suas palavras. Você tem que tratar o seu aluno como um rei, né? E não como um analfabeto. Então essa é a razão da gente nunca dizer não para o nosso aluno, né? A gente nunca corrige um rei, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Então o analfabeto adulto, ele é uma pessoa muito mais sensível do que uma criança, sem dúvida alguma. Por quê? Qualquer momento em que nós exalarmos uma superioridade só porque a gente sabe mais, rapidamente ele vai entender as nossas palavras como um insulto ou como uma ofensa, né? Então, isso acontece porque muitas pessoas que têm estudo, que têm conhecimento, já devem tê-los maltratado, violaram ali os seus direitos, desrespeitaram como ser humano. Então, as pessoas que não têm a habilidade leitora, escritora, eles vão achar o abuso algo normal, né? Então, quando nós começamos a tratá-los de igual para igual, ainda que eles saibam que você é professor, que eu sou professora, ou na verdade você nem precisa ser professor ou professora para desenvolver e aplicar esse método, mas o fato deles perceberem que não existe mais esse desnível, que não existe mais esse abismo, né? Eles acabam então passando pela segunda situação, que é uma situação de desconfiança, tá? Quando eles percebem que você tá ali, né, se colocando numa situação parecida com a dele, que você não vai ficar corrigindo ele, que você não vai ficar batendo nele como a vida já fez muitas vezes, eles vão pensar, peraí, tem que pagar quanto? Né? Tem alguma coisa errada aí. Então eles sempre vão achar que atrás dessa bondade existe uma má intenção. E não somente ele, mas também os seus parentes, pessoas do seu conhecimento, pessoas do seu círculo familiar, vão pensar, essa pessoa está tentando extorquir ele de alguma maneira. Então, a vantagem do um ensinando o outro é que o professor pode ficar sentado do ladinho do aluno. Inclusive, é importante essa postura também. Você não vai ficar sentado à frente do aluno para ficar apontando os erros dele ou as correções dele. Você vai sentar ao lado dele. Você vai ter a mesma visão do papel que ele vai ter. Você vai ter a mesma proximidade que ele tem de você, você vai ter dele. Então, isso vai ajudá-lo a saber que o professor não considera ser inferior e nem o professor se considera superior a ele, tá? Então, essa é a postura, tá bom? Sempre sentados um ao lado do outro, no mesmo ambiente, tá bom? Nada de se sentar um na frente do outro e apontando, nada de ombros caídos, mão na face,
né? Olhar caído, decadente, nada disso, né? Postura de quem está ali para servir, de amigo, lado a lado, tá bom? Diminuindo, né, esses abismos de separação que existe na sociedade, né? Sempre você deve ter uma aparência de alegria e de surpresa, porque ele precisa ver em você, né? Se você não estiver se sentindo bem, se você não estiver com, vamos dizer assim, com a saúde legal, você pode conversar com o seu aluno pedindo que ele volte no outro dia, ou simplesmente você pode comunicar a ele que você não está, né, bem de saúde. Se você tiver condições de continuar a aplicação da aula, não tem problema algum. Mas é importante ter essa abertura com o aluno precisa saber como você está, e é importante que você esteja alegre, surpreso, né? Que você mostre essa vitalidade, porque a aprendizagem tem que ser única, né? Tem que ser algo assim que motive, tem que ser algo gostoso, né? Se para uma criança uma aula enfadonha já deixa ela desmotivada, imagina um adulto, né? Então, o seu aluno, aquela pessoa que você está trabalhando, ele vai aprender lições muito mais depressa do que ele pensava que poderia ser possível. E ele vai querer que você fique admirado com o sucesso dele, porque ele vai, de uma lição para a outra, ele evolui muito rápido, porque o método favorece esse processo. Então é importante que você se manifeste feliz, né? Diga elogios, né? Mas nunca use a frase: ah, hoje nós temos uma lição nova, é a lição facinho, sabe? Essa lição é muito fácil, porque para ele não é fácil, entende? Então você nunca diga: essa lição é fácil. Não diga isso. Você diga assim: olha, como você já está aprendendo muito bem, essa daqui vai ser uma nova etapa, vai ser um novo nível e tal. Nesse sentido, você sempre deixa sua atitude positiva, suas palavras positivas energizarem o coração daquela pessoa, tá? E aí, quando aquela pessoa alcançar o objetivo, o sucesso que você está preparando para ela, você elogia, tá? Porque quanto mais você elogia, quanto mais você aplaude, quanto mais você contempla e prestigia esse sucesso, mais ele vai querer dar isso a você. Isso vai facilitar o seu trabalho, tá bom? Você pode dizer assim, ó: ótimo, muito bem. Você tem que ser bem generoso com isso. Parabéns, como você está melhor, como você... Olha que legal, você compreendeu muito bem. Parabéns. Entende? Então isso sempre. Essa é, vamos dizer assim, este deve ser o combustível da aplicação deste método. Agora, como é a execução deste método? Agora sim. Agora eu vou mostrar para você na prática como que o método Laubach funciona, tá bom? Bom, primeiro você deve saber que o ensino é objetivo e definido, como eu já estou mostrando aqui para vocês. O ensino é simples, porque a pessoa vai poder estudar depois sozinha na casa dela, e isso é importante, que você motive ela para que ela consiga fazer isso sozinha, tá? Ela precisa estudar, ela precisa rever a mesma lição para ela poder recordar, tá bom? E você também deve entender que esta pessoa que você está ensinando, que é o seu aluno, ele vai poder alfabetizar outra pessoa, ele vai poder ensinar outra pessoa. Já aconteceu casos aqui da gente começar a ensinar a esposa, né, que também tinha muita deficiência com a questão de alfabetização, porque não pôde ter essa oportunidade quando criança, e o marido na mesma condição. Ela passou pelo método e enquanto ela ia aprendendo, ela ia ensinando o esposo, né? Então, o que aconteceu com essa experiência? Ela evoluiu muito mais rapidamente, né? Então, o aluno, a pessoa que você está ensinando, ela concentra a energia mental, a atenção e a surpresa para o novo da lição. Tudo aquilo que é novo na lição, ela vai concentrar a energia mental dela, ela vai focar nos itens novos para que ela possa aprender, tá bom? A gente não pode deixar com que as formas padronizadas do método nos apague, tá? O método, ele consiste em repetições, tá bom?
a pessoa já sabe o que o professor vai dizer, que as palavras serão sempre as mesmas em todas as aulas, mas a atenção, e é isso que é interessante no método, a atenção da pessoa que você ensina, ou seja, do aluno, fica focado no novo. Então, assim, o método ele é sim repetitivo, e é isso que é o diferencial. É muito importante que seja assim, que mantenha-se a repetição, que mantenha-se a rotina, né? Você sempre vai ter que começar a aula do mesmo jeito, e isso faz uma diferença muito grande, né? Eu vou mostrar já já para vocês também a questão da organização na próxima aula, né? Eu acredito que é a próxima aula, né? Deixa eu só verificar aqui. Na aula 3, nós vamos ver como organizar a classe, como que a gente consegue alunos, e como que a gente faz os planejamentos das aulas. Aí eu vou explicar para você bem direitinho esse ponto. Mas é importante você saber disso. Como a aula sempre vai ter a mesma organização, a mesma estrutura e as mesmas frases ditas sempre nas mesmas sequências, a atenção do seu aluno fica focado só para o novo. E o cérebro assimila aquilo como algo próprio, ele adquire aquilo como algo próprio. Então isso é muito importante, tá bom? Então não permita que a questão da padronização do método te desmotive, deixe você apagado, deixe você sem ânimo. Ao contrário, ele tem que te animar, porque é isso que você quer ver o seu aluno produzir. Você quer que seu aluno produza a você o conhecimento, a resposta correta. Então isso tem que deixar você brilhante também, tá bom? Pessoas comuns, apenas com treinamento rápido, poderão alfabetizar eficientemente. Por isso que esses vídeos estão sendo gravados e exibidos agora para você, tá bom? Qualquer pessoa pode treinar rapidamente. Nós temos aqui uma sequência de vídeos. Se você assistir esses vídeos, você consegue fazer esse método funcionar de uma maneira muito, muito clara. Nós utilizamos o método fonético na língua portuguesa, né? Então, o método Laubach usa essa principal referência dos valores fonéticos das sílabas. O que é o valor fonético da sílaba? É o som que a sílaba ela produz. Ou seja, cada letra produz um som. E quando essas letras se unem, elas formam uma sílaba. Então, para ensinar o método com bastante eficiência e produzir os sons corretamente, a gente precisa conhecer os fonemas básicos da língua. Então, a nossa língua, a língua portuguesa, que é a forma ortográfica de 2012, que a gente ainda tem que rever, né, alguns quesitos aqui, mas desde 2012 é a mais nova que a gente tem. Ela tem 34 fonemas básicos, são 23 consoantes, 12 vogais. Aí você fala, estou falando aqui não de letras. Ah, mas o alfabeto possui apenas 26 letras. Ok, mas nós temos 34 fonemas. E as vogais, né, elas têm fonemas diferentes. Por exemplo, eu vou mostrar até aqui para vocês alguns fonemas que são diferentes aqui no sertão do Ceará, é diferente de São Paulo. Vou mostrar para vocês no início, né, da gente fazer aqui a organização do passo a passo. Mas as vogais são fonemas que, quando nós produzimos o som, né, a corrente de ar passa pela boca e não encontra nenhum tipo de obstáculo, né? Então, por isso que a gente chama de vogais. Ó, A, E, I, O, U. Então, a corrente de ar passou pela minha boca, não encostou nos lábios, não encostou no palato, não encostou nos dentes, não encostou no lábio inferior. Então, as vogais, elas podem ser 5 letras, 5 símbolos, mas nós temos vários sons. Por exemplo, as vogais podem ser orais, quando o ar da corrente de ar, né, sai totalmente pela boca. Então, a gente tem aqui, ó, o som de A, E, I, O e U. Ok? Então, A, lata, E, cela, E, rede, I, ilha, O, copo, O, ovo, U, uva. Então, você perceba que a letra E ou E,
ela vai ter sons diferentes. A letra O ou O vai ter sons diferentes. Então, aqui no Ceará, por exemplo, as crianças aprendem o A, E, I, O, U. Eu, paulistana, aprendi o A, E, I, O, U. Né? Então, existem sons mais abertos e sons mais fechados. E a gente também tem os sons nasais. Os sons nasais é que a corrente de ar vai ressoar aqui na cavidade nasal. Elas são escritas ou com o tio ou acompanhadas da letra M e da letra N. Então, é o som do an, em, in, on, Então, perceba, nós temos aqui, 7 sons orais, somente nas vogais. E temos aqui 5 sons nasais, somente nas vogais. Então, dama, ema, venda, jardim, índio, bombom, conta, mundo. Perceba? São sons das vogais, mas elas são acompanhadas do tio para fazer ali o som de on, ou acompanhada do M e do N. Então, perceba, quando você tiver uma palavra escrita como a palavra venda, vamos pegar aqui a palavra venda, né? Venda é uma palavra que possui 5 letras. A letra V, que tem um som próprio, a letra E, a letra N, que formam um único fonema, porque é um fonema nasal, né? Uma vogal nasal. A letra D, que tem o seu som próprio, e a letra A, que tem o seu som próprio. Então, ela é uma palavra que tem 5 letras, porém 4 fonemas. Entende? A palavra índio, índio. Índio tem 5 letras, porém 4 fonemas. Porque aqui em in, a gente tem um som vogal nasal. Então, é esse o método. A gente utiliza o som fonético. As consoantes são fonemas em que a corrente de ar passa pela boca e ela encontra obstáculos. E esses obstáculos são os lábios, os dentes, o palato, né? Então, a gente tem 2 tipos de consoantes. As consoantes sonoras e as consoantes surdas. São chamadas de consoantes sonoras aquelas que produzem som. Elas têm som porque na hora que você está falando, você tem a vibração das pregas vocais, certo? Então, você vai estar falando aquele som, vibrando a prega vocal, e aí você vai ter o traço de sonoridade. Por exemplo, a gente tem aqui o B de batata, né? B, 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 né? A gente tem o D de dama, D, D, D. Tá vendo? D. Eu peguei a língua, taquei aqui, no dente em cima, D, D. O B, os 2 lábios, o inferior e o superior, B, B, B. Tá vendo? Vaca, o som do V, 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 V. O dente bate aqui, na boca, V, V. Gata, pega aqui, aqui atrás, G, 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 G. Tá vendo? A minha prega vocal, ela vibra para eu poder fazer o som. O som do Z em zanga, zzz. Tá vendo? O som, a corrente de ar passa, mas eu sinto os unidos, zzz. O R em lírio, que é o que a gente chama de R forte ou R fraco, né? Não sei. A gente pode dizer lírio, né? Acho que esse R fraco é mais surdo. A gente pode ter em rata, eu acho que eu troquei aqui, né? Rata, tá vendo? A minha prega vocal, ela vibra. Lata, o som do L, lá, bate aqui, na língua. M de mala, m. Nada, o N de nada, n. O J de jaca, j. Tá vendo? O L e o H também é um som apenas. Folha, faz o som de l. E o NH rebanho é um som apenas também, né? Tá vendo? Então o LH e o NH é um som apenas. Já as consoantes surdas, você não tem a vibração da prega vocal, mas você sabe que ela é uma consoante,
porque ela vai ter ali o bloqueio, né? Ela vai ter um obstáculo na saída da corrente de ar com os lábios, os dentes e o palato do mesmo jeito, só que ela não vai movimentar as pregas vocais. E aí você vai ter o traço de sonoridade mais específico. Ó, p, 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 pata, p, 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 taquara, t, 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 t. O C de cava, que esse som aplica-se tanto para o C com som de K, né? A gente não fala nem K, né? K, K, K. É o Q e o K também tem esse mesmo som. K, 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 K. O C e H, que também é um som apenas, é apenas um fonema, sh, parecido com o J de jaca, sh, só que o jaca, ó, sh, e o chave, sh. Você percebe quando você faz o som que o J movimenta a prega vocal e o CH ou o X, que tem o mesmo som, não projetam as pregas vocais. O S, né? E o rata, né? O R de rata, que dependendo da região, pode ser sonora ou pode ser surda. Então, a gente pode fazer o seguinte, que o traço de sonoridade, no método Laubach, na primeira versão, né? Aplica a percepção dos fonemas em pares. Então, a gente vai ter as lições simultâneas do som do V e do F, né? O V é sonora, o F é surdo. Tem a do B e do P, o B é sonoro, o P é surdo. Tem a do G e do K, J, K, K, J, K, K. Tá vendo? O G é sonoro, o K é surdo. Tem a do Z e do S, Z, S, Z, S. Tá vendo? Ó? O Z é sonora, Z, o S é surdo. S. Tem a do J e do X, como eu já acabei de falar. O J é sonoro, o X é surdo. J, J, X, Sh, J, Sh, X, J. Tá vendo? É diferente. J, Sh, J, Sh. É diferente. Então, o traço de sonoridade na primeira versão do material Laubach é trabalhado em pares. Então, a gente vai ver agora os 5 passos, né? Que você vai poder desenvolver a aplicação desse método, lembrando que os 5 passos que a gente tem, os 4 primeiros, tem a ver com a leitura, e só o 5º passo é que tem a ver com a escrita. No primeiro material que nós temos um caderno de escrita, né, próprio que acompanha o material. No segundo material, nós temos apenas o caderno do aluno. E aí o tutor é que tem que colocar ali as atividades que ele vai fazer em casa, tá bom? Então, esses passos devem ser seguidos etapa por etapa, tal qual o método aponta, para que a aprendizagem do seu aluno, ele aconteça de uma maneira muito boa, muito clara, muito específica, tá bom? Lembrando que esses passos também vão servir para revisão e para o reforço, né? Quando houver alguma manifestação de dificuldade da aprendizagem por meio do seu aluno, a pessoa que você está ensinando, tá bom? Ó, esse aqui é o primeiro material Laubach que eu tive acesso, tá bom? Realmente você vai ver que ele é bem assim, como a gente pode dizer, bem simples, né? A palavra correta é essa, ele é bem simples. Quero te mostrar aqui o que tem nesse material. Esse material que você tá vendo é dessa cartilha. Tá vendo? É da cartilha número 1, tá? Você tá vendo aqui a lição, ó, o número da lição. Essa aqui é a lição número 5, tá vendo? Ó? Aqui na parte superior você consegue ver a 5ª lição. Aqui você já consegue ver a aplicação bíblica, o versículo, né, que está aplicado. Eu vou mostrar para você como que esse versículo é aplicado nessa atividade aqui. É muito bacana. Aí você tem a sequência de quadros, tá vendo? Ó? Aqui você tem os quadros, são 4 quadros. O primeiro quadro tem a imagem de um objeto, que será utilizado no relacionamento com a parte física da letra, a palavra que nós queremos trabalhar, a vogal que a gente quer trabalhar também, e em seguida a gente tem o conto, que a gente vai fazer a leitura, trazendo para o nosso aluno a visão, né, de outras palavras novas, inclusive nomes de pessoa, onde ele vai conseguir fazer a distinção entre as letras que
que são consideradas maiúsculas e minúsculas, mas nesse ponto a gente chama só de grande e pequena, tá bom? Aqui não tem palavras tão difíceis, a gente não vai tratar o nosso aluno como palavras maiúsculas e minúsculas, a gente fala letra grande e letra pequena para facilitar a compreensão. Então a gente vai aplicar o método, vou mostrar para você agora os 5 passos básicos do nosso método, tá bom? Vamos ver se aqui o meu mouse está funcionando. Faz de conta que o meu mouse é o meu dedinho. Ou a caneta. Eu costumo utilizar a caneta. É importante você ter algo que aponte para o seu livro, tá bom? É importantíssimo que isso aconteça. Eu tenho aqui o meu manual. Eu não quero perder nenhum ponto, tá bom? E aí a gente vai fazer aqui bem direitinho a leitura desse método passo a passo com você. Então, para início, nós vamos fazer o quê? A apresentação dos quadros. Essa é a primeira fase, esse é o primeiro passo. Vamos apresentar os quadros. Então, a gente começa com esses 4 quadros aqui em cima, tá bom? Primeiro quadro que você vai mostrar é a figura da faca, depois o F, depois as palavras e depois a sílaba. Então, você vai fazer assim, ó. Deixa eu começar aqui, ó. Esta é a figura de uma faca. Diga faca. Aí você vai dizer faca. Faz de conta que você é meu aluno agora, tá bom? Perceba que o meu dedo tá fazendo a silhueta da letra F em cima da letra F, a que você tá mencionando, tá mentalizando na sua cabeça, só que você tá fazendo em cima da faca. A ideia é fazer com que ele veja faca no fonema F de faca. Tá bom? Então vamos lá. Eu vou fazer toda essa leitura desse quadro. O que eu te perguntar, você responde aí pra mim, tá bom? Pra você entender como que é a metodologia, tá bom? Então eu vou fazer toda essa primeira apresentação dos quadros aqui seguida, tá bom? E aí depois eu volto pra mostrar pra você aqui como é que vai ser a função das outras, que a gente tem 2 quadros aqui, tá bom? Então vamos lá. Essa letra... Aliás, perdão, deixa eu começar de novo, vai. Ó. Esta é a imagem de uma faca. Diga faca. Muito bem. Esta letra se parece com faca. Diga faca. Muito bem. Esta aqui é a palavra faca. Diga faca. Muito bem. A palavra faca começa com Fá. Diga Fá. Outra vez. Outra vez. Muito bem. Esta aqui é a palavra faca. Diga faca. Faca começa com Fá. Diga Fá. Muito bem. Agora deixa eu lhe mostrar uma coisa. Você vai vir agora nessa parte, você já fez aqui a apresentação dos quadros a princípio. O que que você vai fazer? Você vai apontar com o seu dedo em cima da letra F, né? Escondendo a letra F. E você diz assim: esta aqui é a letra F. O som dessa letra é F. Diga F. Muito bem. E o que é isso? Esta pessoa já viu o fonema A na primeira lição. Então, ela já sabe o que é o A. Então, ela vai dizer A. Ela vai te responder. Então, eu vou dizer assim, ó. Esta letra aqui, ela tem o som de F. Diga F. Ele vai dizer. O que é isso? A. Aí você pega as suas mãos. Nessa hora tem que ter muita sinergia, tem que ter muita alegria, mas tem que ser também, assim, não pode ser exagerado, tá? Tem que ser sincero. Então, F mais A, Fá. Faça comigo. F mais A, Fá. F mais A, Fá. Muito bem, você conseguiu. Tá entendendo? É muito simples, mas é assim. Então, ó, primeiro de tudo, apresentação do quadro número 1, onde você vai passar o seu dedo formalizando ali a silhueta da letra que você está apresentando. No caso aqui, a letra F de faca. Dizendo, esta é a imagem de uma faca. Diga faca. Faca. Muito bem.
Esta daqui é a figura de uma letra que se parece com faca. Diga faca, faca. Muito bem. Esta daqui é a palavra faca. Diga faca, faca. Ela consegue ler faca porque ela já viu o som da letra C nas aulas anteriores, tá? Então, todas as sílabas que temos nessa atividade aqui, ela já viu nas aulas anteriores, tá? Lembre-se que eu tô na 5ª lição. A palavra faca começa com Fá. Diga Fá, Fá. Muito bem. Mais uma vez, Fá. Muito bem. Mais uma vez, Fá. Muito bem. Aí, a gente vai novamente trazer para ela a identidade da letra faca. Esta é a palavra faca. A palavra faca, ela começa com essa letra aqui, que é a letra F. O som da letra F é F. Diga F. Muito bem. F começa com a palavra faca, começa com F. E que letra é essa? A. F. Mais A, Fá. Muito bem. Certo? Aí, a gente vai fazer a mesma coisa com o segundo quadro, né? Aqui a gente está na parte da revisão, né? Essa parte da revisão da sílaba e a apresentação dos sons relacionados é o momento que você vai dizer sobre o F com A. É aqui que você bate as palmas, tá bom? Então, depois que você passou por todos os quadros, você faz o quê? A revisão, o passo 2. Você faz a revisão da sílaba e a apresentação das sílabas e sons relacionados. Como é que você faz isso? Você vai mostrar a palavra faca, que está exposta aqui no 3º quadro. Em seguida, você vai apontar aqui, ó, porque a gente já passa para o comparando e lendo. Você vai ler o primeiro conto, depois que você explorar os 4 primeiros quadros. Então, você vem aqui, ó. Esta palavra é faca. Diga faca. Muito bem. O que é isso? Ela percebe que a escrita é a mesma. Ela percebe, então ela fala faca. Ó, esta é a palavra faca. Diga faca. Faca. Muito bem. E essa? O que é isso? Faca. Muito bem. E o que é isso? Faca. Muito bem. E o que é isso? Faca. Muito bem. Parabéns. Então, esta é a palavra faca, né? Muito bem. Aí aqui você vem e mostra para ela o F pequeno, que é de faca, e o F grande, que é de fafá. E aí você apresenta uma nova pessoa. Você diz assim, na aula de hoje, nós vamos conhecer uma pessoa nova. Nós vamos ver o novo nome de pessoa, que é o nome da Fafá. Diga Fafá. Fafá. Muito bem. Aí você já pega aqui, ó. O que é isso? Fafá. Muito bem. Ela viu que aqui é Fafá e viu que aqui é Fafá. Então, ela já sabe ler. Essa palavra acha, ela leu na primeira aula. Então, ela já sabe. Perceba que a gente só está utilizando palavras que tenham as consoantes acompanhadas da vogal A, sem nenhum tipo de som nasal. Pois é, isso fica simples para o nosso aluno conseguir compreender. Mas lembre-se de nunca dizer a ele que é muito fácil. Para ele não é nada fácil. Tá? Mas você está ali para ser um facilitador, para trazer para ele ali o prazer de conhecer, tá bom? Então, ó, Fafá acha a faca. Leia para mim. Aí ele vai ver. Fafá acha a faca. Muito bem. E aqui? Aí ele também já conhece isso aqui, ó. Ele já conhece isso aqui. Já conheceu Fafá, já conheceu faca. Então, você já aproveita aqui, ó. Nessa parte do comparando e lendo, você já aproveita que aqui apareceu o Fafá, você já volta aqui de novo. O novo nome de pessoa que nós estamos conhecendo hoje. Fafá. Muito bem. Aí você pode dizer que tem F pequeno no nome da Fafá e que tem F grande. E que a gente sempre usa o F grande no início das palavras, que é nome de gente. Tá bom? E aqui? Aí você lê primeiro. Lalá acha a faca. Leia para mim. Aí ele lê, Lalá acha a faca. Muito bem. E aqui, Tatá acha a faca. Leia para mim. Tatá acha a faca. Muito bem. Então, esses três nomes, essas 3 sentenças, com 3 nomes de pessoas, eles já viram nos encontros anteriores. Aqui agora a gente faz a revisão do conto. A revisão do conto, você não lê o conto. Ele lê sozinho.
Então, vamos fazer a revisão do conto agora, tá bom? Tudo bem, você vai sentença por sentença. O que diz aqui? Aí ele sabe que é Fafá, ele sabe. Aí ele vai dizer, Fafá acha a faca. Muito bem. E aqui, o que diz aqui? Lalá acha a faca. Ótimo. E aqui, o que diz aqui? Tatá acha a faca. Perfeito. Muito bem. Parabéns. Ótimo. Legal. Aí você faz novamente a relação com o novo nome de gente, porque é um novo nome de pessoa que entrou hoje nessa aula. E aí você pode vir novamente para a apresentação dos quadros. Você vem de novo para o primeiro passo, observando então aqui os quadros que estão na base inferior. Então vamos lá. Você vai pegar aqui o chifrinho da vaca, né? A vaca, ó. Você vai dizer assim, esta é a imagem de uma vaca. Ó, tá vendo? Eu tô fazendo aqui, ó, com o meu dedinho, como se fosse o mouse é meu dedinho, tá vendo? Você vai fazer o desenho do V, no chifrinho da vaca. Aí você vai dizer assim, ó, esta é a imagem de uma vaca. Diga vaca. Vaca. Muito bem. Esta letra se parece com vaca. Diga vaca. Vaca. Muito bem. Esta é a palavra vaca. Diga vaca. Vaca. Muito bem. Vaca começa com vá. Diga vá. Vá. Outra vez, vá. Mais uma vez, vá. Muito bem. Esta aqui é a palavra vaca. Diga vaca. Vaca. Vaca começa com vá. Diga vá. Muito bem. Ótimo. Aí aqui agora a gente vai fazer a revisão da sílaba e a apresentação das sílabas com sons relacionados. Você vem aqui e fala assim, ó. Esta é a palavra vaca. Diga vaca. Vaca. Vaca começa com vá. Diga vá. Vá. Muito bem. Esta aqui é a letrinha V. A letrinha V que a gente tem em vaca. Tá vendo? A letrinha V, ela tem som de V. Diga V. Aí ele faz o som. E o que é isso? Você aponta para a letra A. Ele vai dizer A. Aí você pega as duas mãos espalmadas e diga V. Mais A, vá. Mais uma vez. V. Mais A, vá. Muito bem. Tá entendendo? Ele tá relacionando o som fonético com a relação da imagem e a apresentação dos sons que ele já conhece, que é a letra A, que ele já viu nas aulas anteriores. Aí aqui você começa. Esta é a palavra vaca. Diga vaca. Vaca. O que é isso? Ele vai dizer vaca. E isto, vaca. E isto, vaca. Muito bem, parabéns. E este novo nome de pessoa é o mesmo que este, é a Fafá. Então, diga para mim, Fafá. Outra vez, Fafá. Muito bem. O que é isto? Fafá. Muito bem. Você lembra que tem um F pequeno e um F grande no nome da Fafá? Muito bem. Então, agora nós vamos fazer a leitura do conto. Fafá acha a vaca. Leia para mim. Aí ele lê para você. Muito bem. Aqui diz, Lalá acha a vaca. Leia para mim. Aí ele lê para você. Muito bem. Tatá acha a vaca. Leia para mim. Tatá acha a vaca. Muito bem. Agora, você faz novamente a relação da comparação, né? Entre as duas palavras, né? As palavras que ela foi colocada de maneira nova, novo nome de pessoa, que foi colocada aqui, né? Nessa aula. E agora ela faz a revisão do conto. Na revisão do conto, você não lê para ela lê para você. Vamos supor, aliás, que ela erre. Em vez de ler Fafá, já aconteceu, ela leu Tatá. Pode ser algum problema de visão, você tem que estar sensível a isso. Pode ser que a pessoa tenha algum problema de visão, alguma coisa nesse sentido. Aí, vamos dizer que ela leia errado, ela leia uma outra palavra. Ela leia Tatá acha a vaca. Ou em vez de vaca, ela lê faca, porque já aconteceu também. Aí você não pode dizer não, não é assim não, volta lá. Você não pode dizer não pro rei, você não pode dizer não pro rei. Você é o mordomo, você não pode dizer não pro rei, tá bom? Então o que você vai fazer? Ó, vou errar de propósito, tá bom? Tatá acha a faca.
Aí você diz, sim, vamos aqui novamente. Você volta nos quadros novamente, lá na palavra vaca, volta no desenho. Esta letra se parece com vaca. Você volta tudo de novo, até que ela consiga. Sim, isso. Vamos lá novamente. Vamos aqui, sim. Isto se parece com uma vaca. E esta letra se parece com uma vaca. Olha aqui, este é o desenho de uma vaca. O que é isso? Vaca. E o que é isto? Vaca. Muito bem. Vamos ler então? Este é o novo nome de pessoa que nós recebemos hoje. Fafá. O que é isso? Fafá. Muito bem. Então o que diz aqui? Fafá acha a vaca. Muito bem. Tá entendendo? Então, se a pessoa disser alguma coisa errada, você não a corrige, você diz sim e prossegue. Encerra novamente com a comparação do nome da pessoa. Aqui nós ainda estamos na revisão do conto. O texto de Isaías 11:7, que é o texto que está aqui em cima, ó, ele é o texto que traz pra gente a aplicação bíblica pessoal da aula de hoje. E aí, eu aconselho que você não use bíblias de papel e nem de celulares para fazer este momento, se você puder, tá? Aconselho que você ou imprima em papéis cartão, né, com a letra bem grande, ou que você faça com a sua própria mão mesmo, desde que seja letras assim, tá bom? Nada manuscrito por enquanto, tá bom? Aconselho que você faça um joguinho, né? Que você prepare um joguinho de cartões. Isso é facilmente feito, né? Você pode fazer pelo computador. Se você quiser, a gente pode preparar, fazer, deixar disponível para você em PDF. Eu tenho, né, todos esses versículos impressos em letra grande, fonte 32, né? Para que os nossos alunos possam acompanhar a leitura do dia, tá bom? Visando também, principalmente, pela questão religiosa. Muitos alunos não são cristãos e a gente está ali para fazer uma ação social também baseada no amor de Cristo, que ama aquela pessoa como ela é, tá? Mas a Bíblia muitas vezes pode ser também, como uma segunda colocação, pode ser vista como um impedimento para que esse desenvolvimento aconteça. Então, à medida que ela vai se entregando à aprendizagem, é à medida que o amor de Deus vai entrando e penetrando na vida dela através de você. E você é carta lida e corrigida diante de Deus, tá bom? Então aqui o texto diz assim, ó: a vaca e a ursa pastarão juntas, seus filhos se deitarão juntos e o leão comerá palha com o boi. Tem várias palavras aqui que ela não conhece, que ela nunca viu. Ela ainda não chegou a ver o som do P, ela ainda não sabe o som nasal desse A com o tio, ela não conhece ainda um monte de coisas aqui, mas você vai ler esse texto para ela. E a nossa aula tem o quê? Tem a palavra vaca. Então você vai voltar aqui, nessa parte aqui da tarefa, e vai dizer assim: tá vendo essa palavra? Essa palavra é qual? É vaca. Eu quero que você encontre aqui nesse cartão a palavra vaca. Ela acha na hora a palavra vaca, porque é uma palavra que ela conhece. Então ela vai lá e aponta. Muito bem, parabéns. Ou então você pode até pedir para ela circular. Você pode imprimir só para ela, deixar ela levar o versículo para casa, não tem problema. A estrutura que você quiser criar funciona bem. Então a palavra vaca vai ser circulada. E nesse texto, você tem a oportunidade de falar para elas a respeito do reino de Deus, o reino de justiça de Deus, que diz em Isaías que a vaca e a ursa pastarão juntas, e que os seus filhos deitarão juntos e comerão o leão e o boi palha juntos. Então, são animais que automaticamente se agridem por conta da cadeia alimentar, né? Então, você vai explicar assim, uma explicação básica, né? Você já viu o leão comer palha junto com o boi? Leão não come palha, leão come carne, não é isso? O leão comeria o boi, não é verdade? Mas a Bíblia está dizendo que no reino de Deus é um reino de justiça. Todos nós somos iguais diante de Deus, né? E que Deus ele não coloca ninguém acima de ninguém, que o reino de Deus é justo, Deus é justo. Então, a aplicação pessoal bíblica que você está colocando aqui é que Deus ele tem um reino de justiça e que a justiça de Deus ela está olhando por nós e que nós temos que ser justos, a fim de que o reino de Deus, que é a justiça, se materialize nas nossas vidas, certo?
Então, é a principal aplicação bíblica que a gente tem nesse texto. Eu gosto muito, por sinal. E aí aqui a conversa vai longe. Você tem que tomar muito cuidado nessa hora, porque essa hora aqui da revisão do conto é uma hora que a gente tem todo um processo de cronometragem, sabe? Assim, eu vou mostrar pra você a cronometração aqui da cronometração, ó. Vou mostrar pra você aqui como que a aula é cronometrada para você também poder seguir o seu roteiro, tá? Porque senão a aula fica muito extensa e ela foge daquilo que a gente também tem proposto para a nossa para o nosso crescimento do nosso aluno. Então, a palavra vaca será grifada, ou circulada, ou apontada. Se você quiser reaproveitar o material, você pode pedir para ele circular de lápis, depois você apaga para usar com o próximo aluno. E aí vem a parte escrita. Esse é o material escrito da primeira versão, né, do Laubach, que a gente já trabalhou bastante aqui, né? A primeira versão, como vocês podem ver, é uma, vamos dizer assim, uma pauta caligráfica, né? Onde a pessoa vai começar a desenhar as primeiras letras, né? Então aqui a gente tem o V minúsculo, o F minúsculo, o F grande, né? O V e o F pequenos, né? E o F grande. E aqui tem a palavra vaca, aqui tem a palavra fafá e tem a vaca. Esses espaços que a gente tem aqui, ó, que estão faltando no meio dessas letras, é porque o aluno vai precisar colocar a letra dele ali, ele vai ter que fazer. Então, você percebe que aqui a gente tem o V inteiro, tem o V inteiro, tem o V inteiro, aqui ele tá pontilhado, aqui não tem nada. Esse inteiro, essa letra inteira, é para ele passar, né, para que o aluno passe, né, o lápis em cima, para ele ter, né, na mente dele fixado a coordenação motora. Perceba que você tem dois lados da mesma página exatamente iguais. Para que isso? Para que você faça a primeira parte com você, aqui presencialmente, e essa segunda parte ele vai ter que repetir em casa, como uma tarefa de casa, tá bom? É importante que ele em casa também gaste tempo pensando na leitura e na escrita, isso é muito importante, tá? Então ele vai fazer a primeira parte com você, a segunda, né, em casa. Na segunda versão nós não temos esse material impresso ainda, nós estamos trabalhando para isso, podemos desenvolver esse material, mas você pode trazer um caderno para o seu aluno e você pode fazer essa atividade à mão, né? Lembrando que você tem que fazer a atividade de acordo com aquilo que você aprendeu, focando as palavras-chave, né? No caso aqui dessa lição, a palavra vaca, a palavra fafá, a palavra faca, né? E você tem que utilizar aí todo o seu conhecimento para utilizar a letra pequena, a letra grande, fazendo duas formas. Uma para ele fazer junto com você ali na aula e outra para ele fazer em casa, tá certo? Então, qual é a situação que está acontecendo nesse momento durante o ensino? O ensino ele é interativo e ele é prático. Mas enquanto esses 5 sentidos, aliás, esses 5 passos estão sendo ensinados, 4 sentidos atitudinais estão sendo movimentados, estão sendo concentrados nessas atividades de uma vez só. Vendo, ouvindo, dizendo e fazendo. Então ele vê, ele ouve, ele diz e ele faz. E esse mesmo processo acontece em todas as aulas. Esse padrão, ele acontece de maneira exatamente igual em todas as aulas. Lembrando que, conforme você repete as mesmas organizações e os mesmos comandos, o aluno já sabe o que você está querendo falar. Mesmo porque uma aula se trata da revisão da anterior. É assim que a gente pode dizer. Na aula 5 do material antigo, nós mostramos ali a Tatá e a Lalá, que nós já vimos na aula 2 e 3 e 4. Então ele já sabe aquilo ali, ele já sabe ler, ele leu com você, ele leu em casa, entende? Então é muito importante que ele se atente para o novo. Ele sabe o que é o que ele já viu, ele já conhece o que ele já viu e ele sabe o que é novo. Então o novo ele capta, o novo ele absorve, o novo ele coloca para dentro dele e aí cada etapa uma evolução, cada evolução um aplauso, um elogio, um incentivo, ok? Bacana. Uma frase para nós terminarmos o vídeo de hoje, né? Uma frase do Dr. Frank Laubach
que diz que o serviço sem a pregação é inadequado, porque não tem poder para convencer. O que fazemos é a prova do que falamos. O que falamos explica o porquê das nossas ações. É importante que durante as ministrações das aulas, o seu prazer e a sua alegria irradie por você de maneira natural. Mas isso aqui é muito simples. O método Laubach é muito gostoso de fazer, muito bom de trabalhar, e eu sou muito apaixonada por esse método. Então eu creio que na hora que você estiver apresentando esse método e trazendo luz e clareza para a vida do seu aluno, você também vai se sentir, né, irradiando alegria, felicidade para ele. No próximo encontro, no próximo vídeo, eu vou dizer para você dicas de como você pode organizar a sua classe, como que você pode conseguir o seu aluno e como que você vai poder fazer os planejamentos das suas aulas. São dicas importantíssimas que você não pode perder, tá certo? Lembrando que aqui na descrição desse vídeo tem todos os contatos, redes sociais e mídias que você precisa para ter acesso ao nosso material de maneira gratuita, mas é importante entrar em contato com a Glow International para que você tenha acesso a esse material. Tudo bem? Então nós vamos agora para o nosso vídeo 3. Eu aguardo você lá. Então não nos perca de vista, porque você precisa saber como montar a sua classe, como conseguir alunos, e tudo isso eu vou trazer para você daqui a pouquinho, tá bom? Então até daqui a pouquinho, Deus te abençoe e até logo, se Deus quiser. Tchau, tchau.